5, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser mega especial, porque nós vamos conhecer uma historinha muito famosa. E essa historinha se chama Pedro e o Lobo. E essa historinha, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque cada personagem dessa história é representada por um instrumento musical da orquestra. E quem teve essa ideia foi um compositor chamado Sergei Prokofiev, que ele é russo. E cada personagem dessa historinha vai ser representado por um instrumento. Então vamos lá. Nessa historinha nós vamos ter um menino, e esse menino se chama Pedro. E o Pedro, ele é representado pelo quarteto de cordas. Quando a gente fala quarteto, representa 4. Então o Pedro, ele é representado por 4 instrumentos da orquestra, que é o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Mas também nós vamos ter um pássaro nessa história. E esse pássaro se chama Sacha. Ele é representado pela flauta. Nós temos também uma pata. E essa pata se chama Sofia. E a pata Sofia é representada pelo aboé. Já o vovô, ele é representado pelo fagote. E os tiros do caçador, porque vai ter caçadores também, vão ser representados pelos tímpanos e bumbos. Já o lobo, ele vai ser representado pelas trompas. Bom, mas tem alguns instrumentos musicais que eu não conheço. Isso mesmo, tem alguns instrumentos musicais que são um pouquinho estranhos, diferentes, porque não faz parte do nosso dia a dia. Mas nas orquestras eles são bem usados. O quarteto de cordas são instrumentos que é da classificação de cordas mesmo, é utilizado cordas para o som sair. Já nós temos também instrumentos musicais da família do sopro, que a gente precisa usar a nossa boquinha para soprar e o som sair. No caso dos instrumentos de sopro são a flauta, o aboé, o clarinete, o fagote e as trompas. Esses são os instrumentos que a gente precisa usar a nossa boquinha para sair o som. Mas nós temos também os instrumentos musicais da família da percussão, que a gente precisa usar a mão ou esfregar, a gente precisa utilizar batidas para o som sair. No caso, são os tímpanos e os bombos, porque a gente precisa bater para o som sair, então são percussões. Bom, mas vamos conhecer um pouquinho sobre essa história do Pedro e o Lobo? Vamos lá? Bom, crianças, estão preparadas? A Pro Tereza vai contar a historinha. Mas antes de começarmos a historinha, eu vou apresentar os personagens da história do Pedro e o Lobo e quais instrumentos musicais da orquestra que os representam. Então vamos lá. Na historinha nós vamos ter o Pedro. E o Pedro, ele é representado pelo quarteto de cordas. Já nós teremos o pássaro Sacha, que é representado pela flauta. Nós teremos também a pata Sofia, e ela é representada pelo aboé. Teremos o gato Ivan, e o gato Ivan é representado pelo clarinete. Teremos o vovô do Pedro, que ele é representado pelo fagote. Teremos os caçadores, que é representado pelos tímpanos e o bombo. E o lobo, ele é representado pelas trompas. A historinha começa assim. Era uma vez um menino que estava passando as férias na casa do seu vovô. E a casa do vovô dele ficava próximo a uma floresta. Eles moravam no campo. E o Pedro, chegando na casa do vovô, fez logo amizade. Fez amizade com a Sacha, fez amizade com a Sofia e fez amizade também com o danado do Ivan. Bom, só que um belo dia, Pedro
foi passear para fora da casa do vovô, lá próximo à floresta. E o vovô sempre falava para ele que ele não poderia sair e ir para longe, porque poderia acontecer de aparecer o lobo. Mas o Pedro não ligava, ele não tinha medo do lobo. E quando ele foi passear, estava na lagoa a pata Sofia. Quando de repente passou o pássaro Sacha e quis conversar com a pata Sofia. E os dois começaram uma discussão, porque um sabia nadar e outro sabia voar. Mas estava por ali passeando o gato Ivan. E o gato Ivan ficou só de butuca, doido para pegar o pássaro. Na hora que ele chegou pertinho do pássaro, o pássaro conseguiu sair voando e pousou no galho de uma árvore. O pato continuou nadando no lago. E o gato subiu no outro tronco. E os dois ficaram nos galhos das árvores, um próximo ao outro. E lá embaixo estava Pedro, conversando com seus amiguinhos. Mas de repente, o vovô do Pedro chamou: Pedro, meu neto, já disse que não é para ficar longe de casa. Volte para casa. E Pedro obedeceu seu vovô, foi para casa. Enquanto os animais estavam ali, Sacha, Sofia e Ivan conversando, surgiu escondido, sabe? O lobo apareceu. E quando ele apareceu, pegou o pato, coitada da pata Sofia. E sua boca ficou cheia de penas. Mas o gato Ivan e a Sacha ficaram preocupados. Ai, meu Deus, nós não podemos descer dessa árvore, senão o lobo pega a gente. De repente, Pedro, que estava ainda na cerca da casa do vovô, escutou um barulho. Passarinho piando, pato, gato miando. Falou: ué, o que está acontecendo? E resolveu voltar. Quando ele voltou, ele viu que o lobo estava ali tentando pegar ainda o gato e o pássaro. Pedro então teve uma ideia. Foi de fininho atrás da árvore e falou para Sacha: Sacha, distrai o lobo, mas tome cuidado para ele não te pegar, porque eu tenho uma ideia. A Sacha falou: pode deixar comigo, Pedro. E a Sacha, ó, desceu da árvore num rasante e quase chegou perto do lobo. O lobo tentou mordê-la, mas não conseguiu. Sacha passou voando. E o lobo ficou doido tentando pegar Sacha. Mas Pedro subiu em cima da árvore enquanto o lobo estava tentando pegar coitadinha da Sacha. Com uma corda, ele jogou lá de cima da árvore, fazendo uma armadilha para pegar o rabo do lobo. Na hora que o lobo passou debaixo da corda, Pedro puxou. E o lobo ficou de ponta cabeça se mexendo, tentando escapar. E ele gritava tanto, o lobo uivava, au, au, que os caçadores que estavam passando por ali começou a atirar com as espingardas. Pei, pei, pei. Pedro ficou desesperado. Não, senhores caçadores, não precisam atirar. Eu já capturei o lobo. E não machuquem ele, por favor. Vocês precisam levá-lo para um lugar seguro. Os caçadores disseram: realmente, Pedro, você tem razão. Pegou o senhor lobo e levou para um lugar seguro, onde não corria perigo do lobo devorar pessoas. Bom, mas todos ficaram preocupados. Pedro, o vovô, a Sacha e o Ivan. Porque eles falavam: vixe, coitadinha da pata Sofia. Ai. Quando de repente saiu de trás do arbusto, a pata Sofia. Ah, mas o rabinho dela estava sem penas.
Ufa, ainda bem. A Pata Sofia conseguiu escapar do lobo, só que ela ficou faltando algumas peninhas. Mas pelo menos ela estava viva. E todos conseguiram ficar livres graças à grande ideia de Pedro e, é claro, da ajuda dos seus amiguinhos, principalmente da Sasha, que ajudou a distrair o lobo, hein? E ó, essa é a historinha do Pedro e o lobo. Lembrando que essa história, ela é contada com a orquestra no fundo. A Prô Teresa contou aqui de uma forma simples, mas a história verdadeira do Pedro e o Lobo tem o sonzinho dos instrumentos musicais. Cada vez que aparece o Pedro, toca o sonzinho do quarteto de cordas. Toda vez que aparece Sasha, sai o sonzinho da flauta. Toda vez que aparece a Pata Sofia, é o sonzinho da boé. Quando aparece na historinha o gato Ivan, é o sonzinho do clarinete. E do vovô, o fagote. Do caçador são os tímpanos e os bombos. Já o lobo são o som das trompas. Então essa historinha é tocada e contada através da música, do som de orquestra. Agora que vocês conheceram sobre essa historinha, nós vamos pegar o livrinho na página 25, explorar em atividades, página 25. E aqui nessa folhinha vocês vão ter que desenhar a parte da historinha que vocês mais gostaram, que chamaram mais a atenção de vocês. Caprichem aí no desenho, tá bom? Mas nós vamos fazer também a folhinha seguinte, que é a página 17. Já que nós estamos falando sobre música, hoje nós vamos conhecer uma mulher que foi muito famosa no Brasil. E ela é conhecida até hoje. E ela é conhecida como Chiquinha Gonzaga. E a Chiquinha Gonzaga, ela fez muitas músicas. Ela foi compositora, pianista, ela é fera no piano. Mas ela, ó, viveu há muito tempo atrás. E a Prô Teresa vai ler para vocês um pouquinho sobre a biografia da Chiquinha Gonzaga, tá? A página que nós vamos fazer hoje é a página 27, o 2 e o 7. Então, vamos acompanhar a Prô na leitura. Coloquem o dedinho aí na letrinha F, que nós vamos ler juntos, tá bom? Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Ela foi uma importante pianista, maestrina e compositora da música brasileira. Desde criança, Chiquinha mostrava interesse pela música e tocava piano. Aos 11 anos, ela fez sua primeira composição, uma canção de Natal chamada Canção dos Pastores. Chiquinha deu aula de piano e compôs diferentes tipos de música: polcas, valsas, tangos, cançonetas, chorinho e até marchinhas de carnaval. Sua marchinha mais conhecida é O Abre Alas, que ela compôs em 1899 e é tocada nos carnavais até hoje. Você gosta de dançar carnaval? Então ouça a marchinha e dance com os colegas. Bom, a Chiquinha Gonzaga, ela compôs uma marchinha de carnaval que é utilizada até hoje, que é O Abre Alas, aquela musiquinha O Abre Alas que eu quero passar. A Prô Teresa vai deixar o link no WhatsApp para vocês clicarem, ouvirem e dançarem na casinha de vocês, certo? Bom, só que nós já descobrimos que a Chiquinha Gonzaga, ela nasceu há muito tempo atrás. Olha só, a imagem que nós temos aqui da Chiquinha Gonzaga, será que é atual ou é antiga? Essa imagem é antiga, porque a Chiquinha Gonzaga nasceu em outra época. Ela nasceu em 1847, há muito tempo atrás. E desde pequenininha, aos 11 anos, ela tocava piano. Então, olha que legal, a Chiquinha Gonzaga, ela tinha facilidade em tocar piano. Mas agora nós vamos ter duas perguntas. Coloquem o dedinho aí na letrinha C, aqui embaixo. Quem faz uma pergunta e fala assim:
Como era conhecida Francisca Edviges Neves Gonzaga? Ela era conhecida como... Ninguém chamava ela de Francisca. Ela era conhecida como Chiquinha Gonzaga. Então, ó, aqui tá escrito no primeiro quadradinho. Maria Gonzaga. As pessoas chamavam ela de Maria Gonzaga? Não. Aninha Gonzaga? Também não. E Chiquinha Gonzaga? Sim. Então, nós vamos fazer um X aqui na palavra Chiquinha Gonzaga. Chiquinha começa com C e Gonzaga começa com G. Já na parte de baixo, fala assim: quantos anos ela tinha quando fez a sua primeira composição? Quando ela escreveu a primeira musiquinha, que era a canção de Natal, quantos anos ela tinha? Ela tinha 4 anos, 10 ou 11, que ela estava tocando piano. 11 anos. E para ser 11 é o 1 e o 1. Então, nós vamos marcar um X no 11. Certo? Mas nós temos também hoje o livrinho da tarefa. Então, peguem aí o Explorar para Casa, página 25. Nesta folhinha, nós vamos relembrar da nossa historinha de hoje, que é a historinha O Pedro e o Lobo. E olha o senhor Pedro e o senhor Lobo aqui, hein? Bom, aqui embaixo está escrito assim: agora observe o nome dos personagens da história. Depois pinte as letras de acordo com a legenda. Nós temos aqui a legenda. Cor amarelo representa a letra inicial dos personagens. A cor azul, a letra final. Então aqui embaixo nós temos 2 nomes. Nós temos o nome escrito Pedro Lobo. Pedro começa com qual letra? Qual é a letra inicial de Pedro? P. Então, a letra inicial eu vou pintar de amarelo. O amarelo representa a letra inicial. Qual é a letra final do Pedro? A letra O. Então, a letra final é azul. Então, vou pintar o O de azul, certo? Agora, na palavrinha lobo. Qual é a letra inicial do lobo? L, então vou pintar o L de amarelo. Qual é a letrinha final do lobo? O, então a letrinha final eu vou pintar de azul, certo? Então lembrando, amarelo são as letras iniciais do nome Pedro e Lobo, e azul é a letrinha final da palavra Pedro e Lobo, ok? Virando a folhinha, nós temos mais uma página, página 27. Nessa folhinha nós vamos relembrar sobre a Chiquinha Gonzaga, que é a Francisca, conhecida como Chiquinha. Bom, aqui nós vamos ter um trechinho novamente falando sobre Chiquinha Gonzaga. Aqui nós temos a imagem da Chiquinha Gonzaga e o nome dela, Chiquinha Gonzaga. Então vamos ver Capro, coloca o dedinho aí na letrinha C, tá escrito assim: Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Ela tocava piano desde criança e com 11 anos compôs sua primeira música. Chiquinha é autora de várias composições. A Marchinha ou Abre Alas é uma das mais conhecidas e ainda é muito tocada no carnaval. Chiquinha se destacou como compositora, pianista e maestrina. Então ela fazia esses 3 papéis. Ela criava a musiquinha, ela tocava piano e ela era maestrina, ela conduzia uma orquestra. Então, olha que legal. Bom, mas aqui embaixo nós temos 3 instrumentos musicais. Nós temos o violão, nós temos o piano e nós temos a gaita. Chiquinha Gonzaga tocava qual instrumento musical? Ela tocava violão, piano ou gaita? Vocês vão ter que fazer um X no instrumento musical que Chiquinha Gonzaga tocava. E Chiquinha Gonzaga tocava muito bem o piano. Então, nós vamos fazer um xizinho no piano. Olha que fácil. E hoje nós conhecemos um pouquinho sobre instrumentos musicais usados bastante em orquestra. O piano é um instrumento de orquestra. Os instrumentos musicais da historinha do Pedro e o Lobo também são utilizados em orquestra. Hoje nós vamos usar o nosso livrinho Registro de um Explorador.
A página de hoje vai ser a página 19. Vamos guardar aí na cachola que o 19 é o 1 e o 9. E nessa folhinha vai ser bem legal, porque tá escrito meus registros. Nesta folha vocês vão desenhar livremente, o que vocês quiserem. Lembra que na folhinha da nossa atividade vocês tiveram que desenhar sobre a historinha do Pedro e o Lobo? Agora não. Agora vocês vão poder desenhar o que vocês quiserem. Vocês vão fechar os olhinhos e pensar, o que eu quero desenhar? E aqui vocês vão criar qualquer tipo de desenho. Lembrando que vocês têm que usar bastante cores, pensar antes de desenhar. Se quiserem usar o lápis grafite, porque se caso errar, dá para apagar, podem usar. E por último, vocês deixam bem colorido, tá bom? Caprichem no desenho, hein? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Caprichem aí no desenho da história do Pedro e do Lobo. E não esqueçam de tirar foto e mandar pra Pro, tá bom? Um beijão, meus amores. E até amanhã na nossa próxima aula.